tarde, amigos da UpTV. Começando Diálogos Musicais nessa segunda-feira, dia 9 de maio de 2016. Lembrando que nosso programa tem o apoio da AEM Pianos, que é uma empresa há mais de 45 anos no mercado, que oferece todo tipo de serviço para piano, né? Compra, aluguel, afinação, regulagem mecânica, troca de peças, restauração completa, até desculpinização e transporte. Para maiores informações, procure no site deles, www.aempianos.com.br ou telefone para 2796-3704, DDD 11, São Paulo, capital. Aí na tela você vê o logotipo deles. Bem bonito esse logotipo, né? Eu gostei bastante quando chegou aqui. Hoje no programa recebemos uma arpista, olha só. Ela é russa e veio para o Brasil há vários anos para ser arpista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP. Lyuba Klevitsova, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, agradeço. A gente que agradece. Prazer te receber aqui, uma honra receber aqui uma arpista russa, olha só, que maravilha, do seu nível. E tenho certeza que é um prazer para todos os teleinternautas e para toda a equipe aqui. A gente ouve pouco falar de harpa, né? Mesmo eu sendo músico, eu acho que dentro do meio a harpa ela é um pouco mais rara. Você deve conhecer muito bem esse repertório. Queria saber se o repertório é vasto para a harpa. Sim, é vasto. E acredito que no Brasil, o pouco conhecimento, tanto do instrumento em si, quanto aonde pode ser aplicado, digamos assim, onde pode ser ouvida a harpa, e os compositores onde eles podem experimentar, ter contato com o próprio músico, com um arpista, para testar realmente as suas composições, se funciona ou não funciona. No Brasil, isso devido à escassez do instrumento. Tem poucas harpas e poucas arpistas. Poucas harpas e poucas arpistas. Eu teve um contato com arpistas da velha geração, quando eu cheguei aqui em 2000, e depois teve contato com geração nova que está crescendo, com certeza, está crescendo o interesse e tudo, mas isso é muito lento devido à aquisição do instrumento. O instrumento não é produzido no país. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque é realmente um instrumento artesanal, em partes, mas tem muitos países que produzem um instrumento, mas o instrumento ele é caro em si. A harpa é um instrumento caro em si, então a produção do instrumento, como qualquer instrumento musical, já assim, realmente é difícil. Sim. Então, hoje em dia tem orquestras, possuem instrumentos, algumas instituições educacionais têm, e os compositores que querem ter acesso a um instrumentista, a uma harpa, a um músico, eles realmente têm poucas opções. Poucas opções no Brasil. E cidades grandes, capitais, possuem as orquestras que têm as harpas, possuem os arpistas, mas é pouco. Então, mas mesmo assim, eu vou começar pelo compositor brasileiro, que todo mundo conhece, Villa-Lobos. Sim, Villa-Lobos. Que ele escrevia, obviamente, ele usava a harpa dentro da orquestra sinfônica, quando ele compunha as obras para a orquestra sinfônica. E pelo fato de que ele viajou para a Europa na sua carreira musical, então ele teve mais contato lá com o instrumento. Sim. E com o repertório que já na época, no século XX, começo do século XX, era muito usado pelos vários compositores, em vários formatos, solo, música de câmara, solo para solar, como à frente da orquestra. Então, ele que tem muito repertório que usa a harpa, o Villa-Lobos. Eu tive o prazer também tocar a obra do Natalie
Radamés Nathalie, que também fez excelente, tem concerto para a harpa dele. Sim, Fora lindíssimo. das outras obras escritas que usam a harpa em conjunto. Acompanha a voz, acompanha outros instrumentos. Tem últimos que eu conheço, tem Ernst Mahler, tem outros compositores brasileiros que compõem agora para as artistas das grandes orquestras do Brasil, que são mais evidentes, mais conhecidas. Então, atualmente, contemporâneos sim, mesmo. Contemporâneos mesmo. Teve prazer também executar obras do Fluminenses, e que é conhecido como as suas obras que usa as música eletrônica. Então, sim. Vários, como se chama? Vários instrumentos do acesso assim de tecnológico, digamos assim, que também utiliza exatamente isso. E isso eu estou falando só de compositores do Brasil. Então eles realmente estão compondo bastante. E bom saber. Bastante, assim. Muito bom saber. Sim. E a literatura mundial fora do Brasil é muito mais. Por quê? Porque a harpa nos Estados Unidos, por exemplo, ela tem própria fábrica e é muito usada a harpa, gostam, não é tão cara. Que coisa, né? Sim, geralmente as escolas têm, instituições têm, a Europa também tem muitos produtores das harpas, e a Rússia teve a própria fábrica também que por exemplo, eu não tive o próprio instrumento até entrar na faculdade. Não precisava. Por quê? Assim, porque a gente teve as escolas públicas, mudando do assunto dos compositores, mas realmente eu acho que isso é tão ligado um ao outro, porque se não tem instrumento, não vai ter um músico. Exatamente, isso que eu ia perguntar. E se ninguém vai ouvir o instrumento e como se toca o instrumento, o compositor está muito limitado a saber como usar o instrumento, como explorar o instrumento. É uma coisa que eu gostaria de saber também, a dificuldade de se escrever para um instrumento desse, se os compositores que escrevem para a harpa, eles realmente escrevem com muita propriedade, ou se eles, por não serem arpistas, muitos deles, escrevem de maneira ou muito simplista, ou uma coisa quase impossível de se tocar. Eu diria, tem dois extremos. Por exemplo, eu pego a parte da orquestra, que inclui a harpa. E tem as partes que estão escritas maravilhosamente para a harpa. Então, já teve a mão de um arpista, com certeza. O compositor consultou o arpista. Por exemplo, eu sei disso que o Vila Lobos ele consultava o arpista. Ele tinha orquestra. Sim, mesmo que é super difícil, mas ele teve acesso às arpistas. Agora, e algumas partes que, infelizmente, os compositores, não sabendo como instrumentista usa o próprio instrumento para tocar, pela semelhança da nossa partitura com a partitura piano, simplesmente pega uma partitura de piano e pode nomear, não, aí só pode tocar harpa. Então, muitas vezes, dentro das partituras da orquestra, eu tenho minha colega, companheira Olga, a gente vê a semelhança, que a gente pode dobrar uma outra, ou então intercalar, e são muito parecidos. Mas depende também do contexto da música, né? Você deve fazer um estudo de Chopin para tocar tem artistas que tocam. Tem mesmo? Tem que tocam, fica muito bonito, mas Que coisa. Sim, fica muito bonito, mas é outra sonoridade, outra ideia musical. Sim, eu penso porque é pensado para técnica pianística, não sei como se adapta a isso para um instrumento tão diferente. Eu vou só dar um exemplo. O pianista usa 10 dedos, 5 dedos de cada mão. O artista usa somente 4 dedos de cada mão e 2 pés para mudar os pedais. Usa 4 dedos? Sim. A gente não, pela própria posição da mão, não sei se dá para ver para os espectadores. Por exemplo, exatamente, que beleza, aproximando a mão, a gente não usa o quinto
a gente tem numeração. Então, esse... Chama o nome do... ou dedo mínimo, ou mindinho. Isso, mindinho. Ou quinto dedo também, para pianista. Dedo, exatamente. A gente não usa. As arpistas não usam, porque isso altera a posição da mão nas cordas. Olha só. Então, essa é outra dificuldade, quer dizer, não, dificuldade não, essa é outra característica do instrumento, que os compositores devem saber. Então, realmente, o compositor que quer escrever para o instrumento tem que ter acesso mínimo ao instrumento. E de preferência o instrumentista. Exatamente, exatamente. Muito bom. Você estava falando um pouco lá da Rússia. Conta como é que você começou, o que faz uma pessoa escolher a harpa quando é criança? Você começou quando criança, né? Meu contato com música foi bem cedo devido aos meus pais. Eles sempre não são os músicos, mas sempre gostaram de música. E na época e atualmente tem muitas salas de concerto, tem muito acesso aos lugares públicos, acesso à música. Ou isso pode ser teatro musical, com óperas, teatro de balé, ou salas de concerto. Então, eu, sinceramente, não lembro de onde surgiu a primeira ideia de tocar instrumento. Mas eu lembro da minha primeira professora, o primeiro contato com o instrumento em si, que existe assim, para o instrumentista, quando senta em frente do instrumento, a gente inclina o instrumento para segurar no joelho. Eu lembro muito bem, a professora inclinando a harpa junto com ela, porque eu não entendi o que queria dizer. E as minhas memórias infantis que tinha um gato em cima da harpa também. Então, era o primeiro ano de estudo de harpa, era só alegria. Um gato? Um gato. A professora tinha gato na casa dela e a escola do bairro, a escola de música pública, estava sendo construída e a gente teve as primeiras aulas na casa da professora. No apartamento dela, ela dava aulas e isso depois de alguns meses que nós passamos para o edifício da escola de música. Sim, eu tive muito privilégio, muita sorte com todos os meus professores, educadores que, olha só. Assim, como essa professora, eu passei o primeiro ano e depois a minha família mudou para outro lado da cidade de Moscou e era chance de talvez eu desistir de estudo de música, mas porque era dividida entre arte, pintura e música. Mas eu teve duas opções ao mesmo tempo disponíveis, então eu continuei com a arte e com a música já na outra escola de música, que também tinha excelente professora, que me guiou até o colégio, entrei no colégio específico só de música e de lá também passei para a faculdade só de música. Então, eu teve excelentes professores na minha formação musical. Você tinha comentado comigo que na Rússia é comum o ensino de música nas escolas é bem forte, pelo menos um processo de musicalização. Mesmo, não escolas de música, mas no ensino fundamental. Eu acredito que até hoje, pelo menos até os últimos meses atrás, a música fazia parte do currículo. Na minha época, eu acredito que agora também. Então, era aula que continha a história de música do país, a história de música mundial e o beabá da música, que é a escala, canto coral. E ninguém tocava nenhum instrumento nessas aulas. Essas aulas, a professora colocava as gravações. Se tivesse piano, a professora tocava o hino nacional, a gente cantava junto com ela. A gente tinha saídas pedagógicas para teatro musical, porque lá em Moscou existem vários teatros, inclusive tem teatro musical infantil, voltado para o público somente infantil. Que legal! Onde são apresentados, a minha professora do colégio, a Margarita Maslenkova, ela era a primeira artista principal de lá. Isso eu descobri depois. Então, eu ia ouvir ela, assistir a ela, sem saber que seria minha futura professora.
Então, por exemplo, Amor às Três Laranjas, do Prokofiev, fazia parte do currículo infantil na escola. Que coisa. O Pedro e o Lobo também, Essa tem que ter, né? Prokofiev. Sim. Então, esse contato, isso fora do que, por exemplo, desenhos animados, a produção dos desenhos animados na Rússia, tudo voltado para público infantil. Por exemplo, quadros de uma exposição, eu até hoje mostro para o meu filho, de Mussorgsky, executado com Gilles, pianista. Sim. Era desenho acompanhado com a música dele. Que coisa. Então, os melhores compositores da época, eles compunham as músicas, trilhas sonoras para os também, além de ser usadas as músicas já existentes, compunham para os filmes voltados ao público infantil ou desenhos animados. Então, a minha infância era riquíssima em tempos de riqueza sonora, tudo que eu ouvia. Então, é muito comum, realmente, assim, todo mundo sabia quem era Bach, todo mundo sabia o que era órgão, mesmo que você nunca... Mas é difícil você não ver o órgão, porque em Moscou, nas salas dos concertos, as maiores, assim, os menores não têm, mas a maioria tem próprio órgão. Sim. Que maravilha. Sim, fora das igrejas, não estou falando das igrejas, estou falando das salas dos concertos. Que ótimo, hein? Exatamente. Então, começando com barroco ou canto gregoriano bem antes, tudo isso a gente já estudava. Muito interessante saber isso. Você sabe se quando mudou o regime, isso muito se perdeu ou não? Isso se manteve? Eu acredito que isso manteve-se, porque, inclusive, em termos de preparação dos educadores, dos professores, existe aqui seria um colégio específico, um técnico, né? Sim. Que preparava professores de aula de música para as escolas públicas, só, especificamente. Que legal. Por exemplo, eu com meu diploma, eu posso ser professora de harpa, mas com meu diploma eu não entraria na escola pública para dar aula de música. Olha só. Porque é uma preparação específica. Então, realmente, era bem dividido. Teve preparação de professores para escolas públicas, teve preparação para professores para escolas de música específicas. Então, e teve preparação para, no meu caso, era tudo junto. Tudo junto, e o foco maior, preparação de intérprete do próprio instrumento. Assim. Além do... Aí, sendo assim, você pode fazer parte da orquestra, dos... Isso já na universidade? Na faculdade, sim. Que é conservatório. O nome é conservatório e se refere exclusivamente à faculdade de música lá. Tá. Então, conservatório lá é faculdade de música de Moscou. Sim. E antes, é algum curso técnico como é equivalente aqui? Bom, é que essa parte técnica de entrar tem vários caminhos para entrar no conservatório. No meu caso, como eu teve a escola pública de música também, escola pública normal, comum, eu fazia, era 8 anos na escola de música comum. Depois, para entrar na faculdade de música, obrigatoriamente, eu tive que passar por 4 anos de colégio só de música. Só. E depois, entrar na faculdade. Para as pessoas, crianças dotadas, superdotadas, ou que os pais descobriam que tem talento muito, muito precoce, muito mais cedo, existem as escolas específicas a partir de 4 anos. E a criança entra e já tem aulas de música focadas na formação musical da criança, como intérprete, já desde bem mais cedo. Isso eu sempre ouvi falar. Sim, existe, cedo, né? Tem escolas em Moscou, tem 2, se não me engano, 2 ou 3 escolas assim. Aí estuda lá 12 anos e depois disso entra na faculdade. Aí já junta o colégio. Entendi. Não precisa fazer a parte.
muito mais específico. Que coisa. É possível começar mais tarde? Uma pergunta que eu fiz para a Svetlana, também sua colega de orquestra também russa, quando ela veio aqui, a questão de começar mais tarde na Rússia. Vocês têm esse espaço? Possível, mas por maioria das crianças, na realidade, assim, o que eu gosto, o que eu acredito que falta aqui no Brasil, que eu adoraria que fosse mais focado, mais visado, mais explorado, a educação infantil, o que se oferece na infância, desde bem cedo, inclui desenvolvimento corporal, dança, instrumento, musicalização, tudo muito cedo. Eu tive as minhas aulas de música desde 5 anos. Eu entrei na escola de música como 7, mas já tinha preparação. E tinha várias pessoas assim. Então, era muito comum. Muitas pessoas começam com já mais... recém-nascidos não mas alguns meses. Né? Desde bem cedo. A criança nasce já e tem em volta o mundo de som, os instrumentos musicais. Bem incentivado. Então, dificilmente a criança não ter acesso a alguma noção musical durante a sua infância. Agora, para se tornar profissional, um músico profissional, aí é diferente. Aí tem limite de idade, sim, lá. Puxa. Mas, mesmo assim, tem... por quê? Porque tem educação infantil, tem educação no colégio. Então, você tem limite de idade para começar. Você tem que ter uma preparação para entrar na vida profissional. Então, se você entra com 15 anos no colégio, e sem colégio você não pode entrar na faculdade, então, sim, necessariamente você tem que começar alguns anos antes para você prestar a prova no colégio. Por exemplo, isso eu estou se referindo aos instrumentos da orquestra. Ah, tá. Uhum, instrumentos da orquestra. A gente está falando aqui dos instrumentos da orquestra, que foi a minha formação. Entendi. Agora, obviamente que tem... qualquer pessoa de qualquer idade tem acesso a isso. Mesmo aquelas escolas públicas de música, eles oferecem curso para todas as idades. Ah, que legal. Todas as idades. Então, entendi, realmente, a qualquer idade pode entrar. A qualquer idade pode entrar. Ótimo saber. Sim. Pelo menos na área do piano e aqui no Brasil, acho que isso é mundial, existe uma limitação de idade correspondente ao nível de repertório que é exigido num concurso que é um torneio, ou um festival. Então, de 6 a 8 anos é tal nível de repertório, de 8 a 10 é tal nível de repertório. Se a pessoa começa a estudar com 12 anos, ela começa do início. Mas ela não pode participar de um concurso porque ela está tocando o repertório que seria dos 6, 7 anos. Isso acontece com a harpa também? Sim, claro. Sim, claro. Isso não muda, porque diferente... se a criança começou com 6 anos, a criança começou com 12 anos. A diferença, na realidade, o que se refere ao tempo de aprendizagem, né? Então, a criança com 12 anos tem muito mais foco, tem muito mais... já é questão pedagógica, sim, na realidade. Já envolve assim, desenvolvimento técnico, físico, mental, já é outra história. Já é outra história, mas não tem limite... Realmente o limite vai ser na realidade da própria pessoa. Eu posso falar da minha experiência. Eu cheguei aqui no Brasil, tinha 23 anos. E na minha formação, eu já comecei a dar aula, que era normal, a prática pedagógica, desde o colegial. Então, com 15, 16 anos, eu já era professora na escola de música e depois na faculdade, professora do colégio de música. E eu confesso que isso foi tão enraizado na minha mente que você começa desde muito cedo e se começa mais tarde só para hobby, não é? Para se tornar profissional, que quando eu cheguei no Brasil, eu estranhei. Porque tem limite. Não. A harpa pode começar só com 12. É? Por exemplo, eu não sei se mudou agora, mas na escola municipal de São Paulo, era limite de começar a harpa, 12 anos. Que coisa. Outras instituições era limite, a criança tem que ser alfabetizada para começar. Eu teve meu filho primeiro e queria colocar ele na musicalização.
no bairro onde eu moro, eu fui procurar, teve estúdio musical particular. Sim, nós temos musicalização, mas só para os nenês de 8 meses a 2 anos. E depois, a partir de 7 anos, estudo com instrumento. Aí eu fui conversar com uma dona, que era uma pianista, e falei, poxa, mas por que não tem musicalização para 3, 4? Eu adoraria, para os 5 anos. Eu não sei qual instrumento ainda que ele vai escolher. Então, ter acesso a vários instrumentos seria maravilhoso. Eu lembro muito bem que eu pedi a dona do estúdio musical, eu falei, por favor, me avise se alguém aparecer no bairro. E para mim, a sorte apareceu. Então, o Rafael começou musicalização com 5 anos. Ele não está seguindo nenhuma carreira, mas, assim, isso é incomum aqui. Que coisa, hein? E eu acho isso errado. Não vamos esperar a criança crescer. Só que não pensam que, na realidade, é na idade, na minha opinião. Sim. E eu acredito que isso pode ser reforçado com várias pesquisas. Oferecer a uma criança o acesso à música, acesso à dança, só ajuda no desenvolvimento. Claro. Crescimento intelectual, físico, emocional. Então, parece que está muito privado isso. Muito privado. E para a cidade enorme, igual São Paulo, tem poucos lugares que oferecem isso. Oferecem, não estou falando que não estão oferecendo, oferecem. Sim. Mas é pouca a quantidade das pessoas e são muito concorridas. Aliás, para a gente falar propriamente da harpa, que é um instrumento bastante curioso, né? Inclusive você citou que usa 4 dedos e os 2 pés, muita gente não sabe que existem pedais na harpa, né? Pois é. Então, eu não sei se talvez poderia mostrar as fotos da harpa. É verdade. Temos umas fotos ali. Sim. Tem fotos suas tem todas as suas idades tocando harpa, tem não tem? A partir de 7 anos. A partir de 7, não Sim. são todas as idades, só a partir de 7. Sim. Vamos ver. Vou comentar essa Vai comentando foto. cada um. Sim. Essa foto foi feita no primeiro ano do estudo de harpa com aquela professora que tinha gato, né? Só para as espectadoras se lembrar. E era maravilhoso, eu amava. E aqui dá para ver bem claro que dá para começar a criança pequena com um instrumento grande, não tem problema nenhum. Você alcança nos graves? Então, tá vendo? Essa foto seguinte já é o ano seguinte. Bem maior já. Eu já tive aqui 8 anos. Sim. Tem a cadeira e tem os assentos a mais. É verdade. Justamente para ajustar a altura necessária para tocar. E embaixo dos pés tem um banquinho. Então, isso só altera, nos primeiros anos, só limita o repertório. Mas hoje em dia não tem limite. Tem muito repertório artístico que não precisa usar os pedais, que são alterações cromáticas. Aí depende da criança. Assim, essa já estava com 9 anos aqui. E era foto tirada na escola de música. Inclusive, a harpa é da escola. Isso foi numa competição. Olha só. Isso foi competição no mesmo ano, tinha 9 anos. E, acho que é o mesmo local, não é? É o mesmo local, sim, mesmo local. E esse mesmo local está ganhando aqui, não dá para citar agora todos os nomes, mas no meio tem uma professora, que é minha futura professora da faculdade, Vera Dúlova. Deixa aquela foto anterior, por favor, se possível. Bom, agora... Estão me ouvindo? Para deixar a foto anterior? Agora, isso, obrigada. Sim, então aqui são... Olha como é importante. São, no meio, a Dúlova, Vera Dúlova, tem uma senhora que está me entregando um diploma, que é a Milda Gazarian. Ela é professora dessas escolas especiais que eu mencionei. A criança entra desde 4 anos, estuda até 18, para depois entrar na faculdade. Do lado dela, mais próximo para cá, é Vera Dúlova. Ela era a primeira arpista do Bolshoi, Teatro Bolshoi. Nossa. Eu tive honra. Professora da faculdade, do conservatório. Assim, teve a honra de estudar com ela. E lá no fundo, a minha professora da escola, naquele momento que estava recebendo o diploma, que é a... Isso foi um prêmio da competição? Um prêmio do concurso? De participação. De participação. Sim, porque tinha muitas... Então, o que foi bom? Foi criado
as professoras de harpa, as arpistas dos principais orquestras, dos principais faculdades, colégios, sempre se uniram para ajudar na formação dos professores e dos alunos. Então, imagina a importância. A gente, todo ano, tinha a sala do concerto, vários por ano, vários. Então, a gente teve contato com artistas profissionais. Isso não significava que os alunos que entram na escola pública iam se tornar profissionais, mas eles tinham um acesso a conhecer os profissionais de nível internacional. Não somente ouvindo a orquestra tocar, sabe, no teatro, mas vendo essas pessoas. Sim. E isso muda bastante. Totalmente. Influencia, muda. Então, era muito, para nós era muito interessante. Talvez eu não dava conta. Hoje em dia, olhando essas fotos, que aliás foi a minha mãe que carinhosamente separou, fiz essas fotos, hoje em dia eu fico pensando, puxa vida, sem perceber, eu tinha um acesso aos nomes que hoje em dia eu escuto, e são os nomes, sabe, de artistas famosíssimas, assim, como intérpretes, como professores. Então foi... Que legal. Essa foto é quando eu entrei na USESP. Ah, aqui já. Sim, eu veio para o Brasil em 2000 para tentar me ingressar na orquestra. Era audição aberta ao público e eu não passei. Ah, não? Em 2000, não. Tinha vários artistas tocando, brasileiros, estrangeiros, inclusive eu, e ninguém passou. Ah, ninguém passou? Ninguém passou. Que coisa. Era realmente assim, não é fácil. Se dá para inverter depois a foto, mas então, essa foto é quando a orquestra não tinha naipe de harpas completo, então me ofereceram, era contrato de convidada. Ah, sim. Então, eu ingressei na orquestra como convidada. E tive que preparar outro concurso, outra audição, né? Aí já... E deve ser bem exigente. Bem exigente. Aí já passaram vários artistas tocando junto comigo e eu fiz outra audição e passei. E aqui já em 2001, quando oficialmente eu já estava na posição de arpista principal. Perfeito. Da USESP. Agora pode passar, por favor, próxima foto. Uma foto deitada. Bom, aqui na realidade eu gostaria... Mais difícil tocar assim, hein? Bom, mas é só para... Eu não sei porque ela ficou assim, mas tudo bem. Tá. É só para notar que tem os pedais. Ah, é sim. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre a harpa. A harpa é um instrumento que tem parte mecânica e parte de madeira, além da parte das cordas. E ela justamente para... Pode deixar lá mesmo, acho que pode deixar. Apesar de, se não tiver como virar a foto, aí as pessoas só inclinam a cabeça para olhar os pedais. Pode ser? Então, pode deixar essa imagem, mas pode voltar na foto da harpa da USESP, aquela anterior que também dá para ver. Isso. Então, tem a parte de baixo que ela está inclinada. Inclusive, todo mundo pensa que a gente segura no ombro a harpa. Ah, não? Não seguramos no ombro, senão não daria para tocar, porque as arpistas usam as duas mãos, os dois braços. É verdade. E não pode... Exatamente. Então, o ponto de apoio, a harpa, mesmo ser um instrumento, ela é pesada, ela pesa em torno de 35 quilos. Ah, é? Sim, por quê? Porque tem a parte de caixa da ressonância, caixa acústica, que ela oca por dentro, mas ela é feita de madeira, de várias camadas de madeira. A qualidade de instrumento já depende da grossura da madeira, o tempo de secagem, por isso qualquer instrumento de madeira tem essas propriedades do material, né? Sim. Tem que ser secado, tem que ressoar. Então, ela é oca por dentro, toda. É casca de madeira. Agora, dentro dessa casca de madeira, tem um mecanismo de metal. Que tem a parte de cima, aquela que faz onda, onde são fixadas as cordas de cima
há um mecanismo, e tem mecanismo que que encosta na corda. Por quê? Porque se chama garfinhos. Então, os garfinhos, elas dobram a corda. E elas encurtam um pouquinho. Então, isso sobe meio tom. E essa harpa se chama de mecanismo duplo. Por quê? Porque tem dois pares, tem um par de garfinho para cada corda. Tem 47 cordas. 47 cordas. 47 cordas. E para cada corda tem 2 garfinhos. Então, quem já conhece a música, por exemplo, tem Dó. Tem Dó sustenido, que é um tom a mais, um meio tom acima. Tem Dó bemol, que é meio tom abaixo. Então, a harpa, a corda solta, como se chama, a corda livre, é Dó bemol. Ela toca nada em Dó bemol maior. Olha só. Sim. E tem o mecanismo dos pedais, que tem 7 pedais, que é ligado a cada corda. Então, eu aperto, tem Dó bemol, eu aperto Dó, uma escadinha. O que é pedal? Tem uma escadinha de 3 posições. 3 posições. A primeira posição é a corda solta, que seria Dó bemol. Eu aperto o pedal e, como isso, vira o garfinho que ele curva, ele pressiona a corda, encurtando ela meio tom. Vai ser Dó natural. Esse encaixa em algum lugar. Isso, encaixa. Aí todos os Dós tornam-se Dó natural. E para tornar-se Dó sustenido, eu preciso apertar mais um para baixo. Então, por exemplo, voltando ao assunto dos compositores que gostariam de escrever para o instrumento, não pode esquecer disso. O instrumento cromático, eu posso tocar em qualquer tonalidade. Inclusive, a harpa é um instrumento que tem um recurso que nenhum outro tem. Eu posso tocar glissandos, com tons já colocados, porque eu tenho Dó bemol e Si natural. Então, assim, eu tenho algumas qualidades do instrumento que só a harpa tem. Sim. Justamente por causa desse mecanismo. Que é bastante explorado, aliás, o efeito do glissando. Exatamente. Só que isso, obviamente, limita a velocidade da execução, porque eu preciso preparar os pedais, colocar as mãos nas cordas, então tudo isso como se chama, atraso, né? Então, assim, Mas você fica mudando o tempo todo? Não é só lá na sessão, depois do compasso 100 que modula para uma quinta acima e você só aumenta o pedal? Não. Eu sempre mudo. Aparece Dó sustenido durante a execução. Então, Dó maior, eu preciso mudar Fá sustenido, Lá bemol. Então, eu faço isso tudo com os pés. Então, assim, que coisa. Sim, um mecanismo bem interessante, mas voltando a esse mecanismo, o repertório da harpa, ele foi muito escrito para a harpa nos 2 últimos séculos, porque esse tipo de instrumento de mecanismo duplo, ele foi só desenvolvido foi patenteado, a gente sabe, tem patente disso, em 1801. Olha só. Então, instrumento relativamente novo nesse formato. Só que as harpas que a história conhece, os arqueólogos já descobriram, são datados de mais de 3.000 anos atrás. 3.000? São as harpas do Egito, de Mesopotâmia, de vários países. Então, mas harpas que não têm esse mecanismo de pedal. Então, essa já é a história de harpa. E hoje em dia, perguntam, mas tem harpas menores? Tem harpas. Harpa paraguai, todo mundo conhece. Harpa paraguai, mas a harpa paraguai, ela tem mecanismo de garfinhos desses daqui. Só que tem que mudar com uma mão. Então, e também eles usam as unhas para tocar. A harpa da orquestra, que, por exemplo, eu executo, eu uso a parte fofinha do falange, né? Da ponta do dedo. Eu não uso a unha. E as cordas da harpa são feitas de tripa, de metal, de nylon, de vários materiais. Então, as harpistas precisam pressionar a corda e soltar ela para produzir o som, com o próprio dedo. E aí, força do som depende de força de vibração da corda. Isso já é a parte física
do instrumento de produção de som. Agora, a harpas paraguaias, a técnica deles é mais próxima seria uma técnica de guitarra, de violão, por ser assim, não é semelhança só porque tem as unhas. Entendi. E as cordas são feitas de metal, as cordas finas de metal. Então, é outra técnica. Por exemplo, você tocar harpa paraguaia, eu não toco. Não toco. E aí as músicas são escritas especificamente ou é algo mais folclórico, talvez, utilizado? Especificamente para harpas paraguaias. Mas a harpa paraguaia só tem esse nome depois de que as harpas entraram na América Latina, né? Ah, sim. Mas harpas, tem várias harpas irlandesas, harpas da Escócia, harpas menores que podem ser carregadas no colo. Mas todos esses instrumentos, ou eles não têm nenhum mecanismo, e tem só menor quantidade de cordas, aí varia, de 13 a 28, por exemplo, cordas. E não usam pedal. O principal é isso. A diferença é que elas usam, pode até ter mecanismo, mas que necessariamente tem que parar para mudar. Entendi. Não dá para, não tem essa. Não, mas tem músicas lindíssimas, rapidez, maravilhosas, escritas para esse tipo de harpas. Então, e aí pode ser tocada como se chama? Harpa de concerto, harpa de orquestra? A harpa de mecanismo duplo, na realidade. Tecnicamente falando, a harpa de mecanismo duplo, né? Mas hoje em dia podemos nomear a harpa da orquestra sinfônica. Todas de mecanismo duplo têm as 47 cordas? Varia. É? Não, e pode variar, porque tem harpas de pedais, tem harpas menores. Hoje em dia, a produção móvel quer atrair mais público. Não necessariamente ter instrumento pequeno para a criança começar. É isso que Como eu ia perguntar. vocês viram as fotos. Não há necessidade. Igual o piano, não tem piano pequeno para a criança começar. Então, isso pode retardar o uso dos pedais, mas pode ser. Só que, naturalmente, tem as harpas menores que até crianças se identificam melhor. Então, hoje em dia tem várias harpas. Que coisa. Temos 5 minutos de programa só, aproximadamente. Passa bem rápido, né? Se der para você comentar, você estava falando que existem poucos lugares que se encontra aula de harpa. Não sei se com professores particulares ou escola. Em Tatuí, tinha comentado? Sim, tem o Conservatório de Tatuí, que é uma cidade interior de São Paulo. Sim, é o Conservatório Instituição do Estado, a Secretaria da Cultura do Estado. Assim, lá tem curso de harpa, que eu tive a honra de reabrir, mesmo que eu saí depois, o curso continua com o professor, tem lá. Aqui em São Paulo, a Instituição Bacarelli oferece. Ótimo. Tem a orquestra e tem professor de harpa. A antigo LM, eu sempre esqueço o nome. Tom Jobim? Não, LM. Sim, tem curso de harpa que oferecem lá. A Escola de Música Municipal de São Paulo também. Estou falando dos cursos gratuitos. Completamente gratuitos. Agora, os limites de idade tem que se informar. Entendi. Mas nas próprias instituições. É porque é muito concorrido. Sim, mas tem lugares, tem sim. Agora, a própria USESP, a Academia da USESP, também, se tem o aluno, eu que sou professora. Nós tivemos aluna, mas já se formou, saiu, só que pela quantidade, digamos assim, das orquestras do Brasil, tem muito poucos se formando realmente os alunos. E a procura é grande, o interesse é enorme. Que bom, né? Mas, exatamente, agora está melhorando porque as próprias orquestras adquirem os instrumentos. Isso já facilitou bastante, porque nem todo mundo consegue adquirir o próprio instrumento cedo. Consegue, é possível, mas no começo teria que ter o acesso a esse instrumento. Então, sim, até por ser caro, como você disse, não ser fabricado no Brasil. Pois é. Então, tem bastante festivais de música, praticamente, assim, Festival de Brasília, Jaraguá do Sul, aqui em São Paulo, Festival de Campos do Jordão, todos oferecem um curso de harpa. Que ótimo. Todos oferecem curso de harpa, mas é avançado, nível avançado. Só acho que Jaraguá do Sul
permite o nível iniciante também, se não me engano. Mas aí são festivais mesmo, são aqueles momentâneos. Isso, festival de são inverno, momentâneos. festival de algum mês, uma vez por ano. Sim, sim. Mas eu acredito que dá a ter essa informação no site da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, Sim. sobre as escolas de música, sobre cursos de harpa, dá sim. Maravilha. Você quer fazer alguma consideração final, divulgar alguma coisa, agenda? Região, com a Orquestra de Santo André, não é? Sim, eu fui convidada para participar dentro da orquestra. Não como solista, não mas como dentro da solista orquestra. dessa vez, sim. Dentro da orquestra vai ser executada sob a regência do Abel Rocha, Sim. Lamer e Dom Juan. E acredito que preciso ver o programa. Aqui em Santo André, no dia 21. 21, sábado. 21, sábado. À noite, no Teatro Municipal. Né? Sim, essa informação dá. Isso, ótimo. Com a Orquestra Sinfônica de Santo André. Regente titular, Abel Rocha. Ótimo. Bom, teria muita coisa para perguntar aqui. O tempo muito mais rápido do que deveria. Então, eu quero agradecer a sua presença e parabenizar pelo trabalho, pela sua adaptação ao Brasil, pelo seu português, que é ótimo. Obrigada. Os alunos ajudam. Os alunos ajudam, sim. Muito obrigada pelo esse convite. Agradeço essa oportunidade a convidar os espectadores a procurar mais, sim. se interessar mais pelos instrumentos, Exatamente. em particular a harpa. Realmente instrumento lindo, bonito e acessível a todas as idades. Quem sabe daqui a alguns anos a gente já tem uma fábrica no Brasil. E o Brasil, né, carente dos arpistas. Então, os arpistas procuram lugares para as crianças. Começam com as crianças. Maravilha. Bom, só quero lembrar antes de terminar que o nosso programa tem o apoio do seu João de Oliveira e do Alfredo Duarte, que possibilitam a existência do programa, e da AEM Pianos, como eu já disse no início, né, que é uma empresa há mais de 45 anos no mercado e realiza todo tipo de serviço para piano, de afinação, de restauração, de esculpinização, de transporte, vendem pianos, alugam pianos, atendem todos os tipos de cliente, escolas, igrejas, alunos, professores, universidades, escolas livres, enfim, em especial São Paulo e região. aempianos.com.br e telefone 2796-3704, DDD 11, São Paulo, capital. Quero agradecer muito, novamente, a Lyuba Klevtsova, deve ser mais ou menos assim que se fala, em russo. Agradecer a todos vocês, agradecer ao Ricardo Ávila, tenho certeza que ele está assistindo ao programa, muito obrigado pela audiência, obrigado pela audiência de todos vocês, teleinternautas, sempre. Acompanhe os outros programas no YouTube, Diálogos Musicais, vocês podem acompanhar todo o histórico dos nossos programas, e o restante da programação da UpTV no site uptv.com.br. UpTV, a TV sem fronteiras.